turma, nós iremos estar aprendendo um conteúdo novo na nossa aula de História e esse conteúdo tem como tema Governo Geral. Olha só, nós já estudamos com relação às capitanias hereditárias, não é isso? Que o rei de Portugal doou algumas terras, as terras brasileiras, para que os donatários pudessem estar cultivando e desenvolvendo essa colônia, mas nós aprendemos que esse sistema não deu certo, não é isso? E alguns motivos que não deu certo é porque não desenvolveu a colônia, falta de recursos, e muitos donatários também se preocupavam apenas em administrar suas terras. Só que havia uma necessidade também de desenvolver o Brasil em sua totalidade. Então, por isso que Portugal acabou implantando outra forma de sistema, que no caso é o governo geral. Então, o que era esse governo geral? As capitanias, cada donatário tinha sua autonomia. Agora ia ser centralizado este poder, ou seja, teria uma pessoa habitando nas terras brasileiras, que seria um representante direto do rei. E esse representante, ele tinha como título de governador geral. Então, ele estava representando o rei de Portugal, de forma direta, aqui no Brasil, implantando esse sistema, do sistema de governo geral, passando a centralizar todo o poder da colônia para esse representante do rei. As capitanias hereditárias, elas não deixaram de existir por um tempo. Então, também o governador geral, ele também tinha um vice, que esse vice também era uma pessoa escolhida pelo próprio rei. E esse sistema, governo geral, ele durou no Brasil até em 1808, que foi com a chegada da família real aqui nas terras brasileiras. Então, vamos pensar bastante e vamos aqui recapitular. O governo geral era o quê? Era um sistema administrativo, agora centralizado apenas para o representante do rei, que era o governador geral. E qual eram os objetivos? Teve 3 governos, tá bom? O primeiro governo geral, o segundo governo geral e o terceiro governo geral, que cada um deles teve um representante. Então, qual eram os objetivos de forma geral? Eles tinham que enfrentar as invasões estrangeiras, principalmente os franceses, que estavam invadindo as terras brasileiras. Eles tinham que fundar vilas, porque tinha que desenvolver a colônia, tinha que povoar ela, tinha que desenvolver ela tanto de forma de pessoas, como também na sua economia. Tinha que controlar os indígenas, tá bom? E era composta por 3 pessoas: o provedor-mor, ouvidor-mor e capitão-mor. Então, aí, o governador-geral, ele tinha também pessoas que estavam ali auxiliando. Então, o que o provedor-mor fazia? Ele era responsável pelas finanças. O que o ouvidor-mor fazia? Ele era responsável pela justiça. E o que o capitão-mor ele tinha que fazer? Ele era responsável pela defesa, especialmente do litoral. E agora vamos para o primeiro governo geral. Quem foi que governou? Quem foi que administrou? Então, olha só, quem governou foi Tomé de Souza. Ele governou de 1549 a 1553. Ele trouxe pessoas de sua confiança para cuidar da fiscalização, da justiça e da economia. Mas também teve outras pessoas que ele trouxe, olha só. Teve os militares, por quê? Para poder defender a colônia, né, isso dos ataques. Teve quem mais? Teve os padres jesuítas, sobre as ordens de Manuel de Nóbrega. Então, esses padres eram responsáveis por catequizar os índios, mostrar a fé católica para eles. Teve os carpinteiros e os pedreiros. Qual foi o objetivo deles? Ajudar nas novas construções. Sabemos que o Brasil, ele era apenas o quê? Vegetação, não é isso? Então, teve que construir. Então, ele trouxe esses profissionais.
Além deles também, veio 600 degredados, que é isso, eram pessoas condenadas por crimes em Portugal, que acabaram também vindo nessa esquadra, certo? E algo bastante interessante no governo de Tomé de Souza, o que aconteceu? Foi erguido a capitania de Bahia de Todos os Santos, a nova cidade que foi chamada de Salvador. E ela se tornou a primeira capital do Brasil em 1549. Então, aqui nós temos uma imagem de Tomé de Souza na construção de Salvador. Olha só. Então, agora vamos para as ações realizadas por Tomé de Souza. Olha só. Então, como foi o primeiro governo, ele teve muito serviço para fazer, não é isso? Então, teve a instalação das câmaras municipais, formação do primeiro bispado, introdução da criação de gado, construção de engenhos e entre outros. Olha só, eu havia dito que por um tempo as capitanias elas ainda não tinham deixado de existir e alguns donatários eles eram opostos ao governo de Tomé de Souza, não aceitavam a sua autoridade e principalmente aquelas capitanias que se desenvolveram, que foi no caso da capitania de Pernambuco de Duarte Coelho. Então isso ele também enfrentou com relação a isso. Mas muitas ações foram feitas, muitos objetivos foram alcançados para poder passarmos para o segundo governo geral, que foi de Duarte da Costa. Durou de 1553 a 1558. Nossa, tia, mas durou pouco esse governo, olha só, 5 anos. Mas nós vamos descobrir o porquê. Mas um fato bastante importante que aconteceu no governo de Duarte da Costa, que foi a fundação do Colégio de São Paulo, certo? Cuja vila formada em seu entorno deu a origem à cidade de São Paulo. Então, foi algo bastante importante. Seu governo foi abalado pelo enfrentamento à invasão francesa. Veja que o Brasil tinha constantes ataques, invasões. Então, ele teve que enfrentar uma invasão francesa que acabou os franceses fundando uma colônia. Olha só, as terras brasileiras estavam sob o domínio português, então com esta invasão, os franceses fundaram uma colônia no Brasil, que foi nomeada de França Antártica. Olha só, então ele teve que enfrentar todo esse período dessa invasão francesa. Olha só aqui a imagem. E agora nós iremos para o terceiro governo geral, que foi Mendes Sá, que governou de 1558 a 1572. E ele contou com a ajuda de alguém da sua família. Ele contou com a ajuda de seu sobrinho, Estácio de Sá, porque ele enfrentou as invasões francesas. E ele enfrentou essas invasões com a ajuda de quem? Ele teve aliados, certo? Então, ele se aliou aos tamoios, que eram um povo indígena que era inimigo dos macarajás, porque os macarajás tinham se unido aos franceses. Então, ele se uniu ao povo que era contrário aos macarajás para poder expulsar os franceses das terras brasileiras. Só que no período do governo geral de Mendes Sá, muitos povos indígenas foram exterminados. Então, foi algo negativo aí para os povos indígenas. Ele conseguiu a consolidação da dominação portuguesa, aumento da fé católica. Então, muitos adeptos se uniram à religião católica, a contenção de revoltas de colonos, que eu havia dito para vocês que algumas pessoas, né, eles eram opostos ao governo geral, e teve o desenvolvimento da agricultura e o estímulo ao tráfico de escravos. Porque eu falei para vocês que no início um dos objetivos do governo geral era o quê? Era ter o desenvolvimento desta colônia que era o Brasil. Olha só aqui uma imagem, né, de Estácio de Sá para o Rio de Janeiro. Por quê?
porque foi lá no atual, hoje atual Rio de Janeiro, onde os franceses fundaram essa colônia chamada França Antártica. Também no governo de Mendes Sá teve o extermínio de vários indígenas e também aí teve o estímulo ao tráfico de escravos. Então, o que nós acabamos de aprender? Nós aprendemos sobre esse novo sistema que Portugal implantou no Brasil, que foi o governo geral, que teve 3. O primeiro, né, isso, o segundo e o terceiro governo geral. Então, o primeiro governo geral, quem foi que administrou? Tomé de Souza. O segundo governo geral, quem administrou foi Duarte da Costa. E o terceiro, quem administrou foi Mendes Sá.